Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e focar um pouco mais em assistente pessoal por voz. Mas antes, é bacana a gente entender o que é inteligência artificial, né? Inteligência artificial, ou IA, como costumamos chamar, refere-se a sistemas ou máquinas que mimetizam a inteligência humana para executar tarefas e podem aprimorar iterativamente com base nas informações que elas coletam. E quando eu falo que ah, refere-se às máquinas mimetizarem a inteligência humana, eu estou querendo dizer que as máquinas tentam assumir a forma humana, tentam imitar o humano. E é basicamente dessa forma que a IA vem se introduzindo no nosso meio, vem tentando assumir formas humanas e, na verdade, assumir atividades humanas, né? Tentando cada vez chegar mais próxima da nossa inteligência. E quando a gente fala em IA, ela se manifesta de diversas formas. E eu trouxe algumas aqui para a gente conversar. Os chatbots, né, eles usam IA para entender os problemas dos clientes, né? Muito mais rápido e fornecer respostas mais eficientes. Quando a gente pensa em IA, a gente pode lembrar de quando a gente precisa, por exemplo, consultar o status de um pedido, de uma compra que a gente fez em um e-commerce. Se eu consigo utilizar um IA ali para agilizar o processo, é muito mais bacana do que eu colocar alguém ali para estar quando um cliente solicitar o status do pedido, aquela pessoa ir lá, buscar um funcionário, né, buscar o status do pedido e mostrar para o cliente, sendo que um IA consegue fazer isso rapidamente e o humano poderia se preocupar com ações mais complexas, né. Então, chatbots seria para entender e responder o cliente muito mais rápido. Quando eu falo em assistentes inteligentes, é o que a gente vai tratar um pouco mais aqui quando eu mostrar um pouco sobre o nosso projeto de assistente de voz, é quando a gente utiliza a IA, né, para analisar informações críticas, para ajudar a gente no dia a dia, para ser nosso braço direito, para nos ajudar em atividades do dia a dia, ela é muito voltada a isso, né? A gente utiliza a programação com a inteligência artificial para nos auxiliar ali no dia a dia, são assistentes inteligentes. E quando eu falo de mecanismo de recomendação, que é mais uma das formas que a IA se manifesta, a gente lembra muito das recomendações automatizadas que a gente recebe no computador sobre produtos que a gente deseja. Na Netflix, por exemplo, quando a gente recebe recomendações de filmes baseados nos que a gente já assistiu. Então é muito isso quando eu falo que elas se aprimoram iterativamente com base em informações que foram coletadas. Então a IA ela está sim aprendendo ali a todo tempo, tá? E o que que acontece? Analisando alguns pontos e algumas notícias que a gente conseguiu através de algumas pesquisas já realizadas aí, por exemplo, onde dizia que a combinação de inteligência artificial com o recurso de voz promete, na verdade, né, ser a próxima interface entre humanos e máquinas. Então, o assistente de voz está a cada dia ganhando mais força e ele está querendo se tornar a principal ferramenta, a principal interface entre humanos e máquinas, né. E um estudo da Capgemini que foi realizado e divulgado em setembro de 2019, ele revelou que os consumidores preferem interagir cada vez mais com robô do que com seres humanos. Então, ele prefere sim estar ali interagindo no dia a dia, rapidão ali, por ser mais ágil, mais rápido, por não ter senso de humor talvez, do que com o próprio humano, né. E outro ponto é que quase 70% dessas pessoas que foram, entrevistadas, eles dizem que substituirão, né, progressivamente as visitas a lojas ou um banco por um assistente virtual, por um assistente pessoal por voz. Então, baseado nisso, nós acabamos pensando e desenvolvendo, um assistente virtual pessoal por voz, né. E esse assistente, ele é um robô mesmo que vai ajudar você ali? Obviamente que a gente não conseguiu chegar em um robô físico, porque por conta de alguns recursos, né, não disponíveis, mas utilizando os nossos recursos ali, o computador e algum elemento outro que a gente conseguiu, a gente desenvolveu um assistente pessoal por voz. E esse assistente pessoal por voz, para desenvolver ele, nós utilizamos a linguagem Python, né, para fazer toda a lógica ali e a programação por base, e junto com ela nós utilizamos algumas bibliotecas do próprio Python. Uma delas é a Speech Recognition, que é o reconhecimento de fala, né, que é uma biblioteca que ele é utilizado para realizar o reconhecimento de fala, desculpa,
com o suporte para diversas APIs e funciona de forma online e offline. E esse reconhecimento de fala é basicamente o seguinte: quando eu dizer alguma coisa, ele vai reconhecer, a minha fala ali e vai conseguir passar para o meu sistema, para o meu programa, para a minha lógica desenvolvida em Python, tá. E depois a gente utilizou também ali junto o, o Py-6tree, que é para conversão de texto em fala. Esse Pit6tree, ele é uma ferramenta, né, uma biblioteca de conversão de texto em fala. Então, ele funciona de forma offline também, e ele é basicamente o contrário, seria eu digitar um texto para ele converter em fala para minha inteligência artificial. Além disso, a gente utilizou um Arduino, né, que é um dispositivo que vai facilitar a elaboração de projetos robóticos, né. Ele é um dispositivo que ele funciona como uma mente eletrônica ali, né, programável. Ele é de fácil utilização e ele, tem várias portas para conexões com módulos, sensores, e é muito custo-benefício, se a gente for analisar dessa forma, o Arduino ele é muito viável nesse momento. E a gente utilizou um relé, que é um dispositivo elétrico, né, que tem como função produzir modificações súbitas, né, ali, desligar e ligar alguma coisa. E a gente utilizou tanto o Arduino quanto o relé, linkado com toda essa nossa lógica e esse nosso projeto de IA, para conectar a nossa IA desenvolvida em Python para ligar e desligar um ventilador, tá. E o que que acontece? A gente vai conhecer uma demonstração logo após aqui, para que a gente consiga visualizar toda essa IA construída na prática. No mais, muito obrigado.